O medo que alimenta. O demônio atravessou a parede e fumou passando pela seda. O capitão Vrel da Coalizão Galáctica observou a tripulação da ponte congelar. Não da disciplina. Não do treinamento. Eles congelaram porque todos os instintos em sua história evolutiva de 4 bilhões de anos gritavam para que se tornassem invisíveis, parassem de respirar, para rezarem para que o pesadelo não os notasse. A criatura não tinha forma fixa. Eram sombras e ângulos que doíam de olhar, membros que se curvavam em direções que o espaço não deveria permitir e olhos, tantos olhos, que refletiam não a luz, mas os terrores mais profundos de quem quer que olhasse para eles. Ele flutuou pelo convés de comando, alimentando-se. Vrel podia ver o leve brilho ao redor ficando mais brilhante à medida que o medo de sua tripulação se intensificava. Fogo, Vrel conseguiu sussurrar. Nada aconteceu. Seu oficial de armas estava rígido, com as mandíbulas travadas, olhando para o demônio com todos os 6 olhos. Um som fino e agudo escapou de algum lugar no tórax do oficial. O demônio virou-se para o som como uma flor virando-se para o sol. Vrel lutou na rebelião Crush. Ele manteve a linha quando o portão Andrus foi rompido, quando 3 sistemas caíram em um único dia. Ele não deveria se sentir assim, pequeno, indefeso e certo de que morte era uma palavra muito gentil para o que estava por vir. Então a criatura desapareceu, deslizando de volta pela realidade como se o próprio universo mal pudesse esperar para se fechar atrás dela. A tripulação do Vrel permaneceu congelada por 17 segundos. Quando finalmente conseguiram se mover novamente, 3 deles desabaram. 2 começaram a emitir os gritos de socorro agudos de sua espécie. O oficial de armas teve que ser sedado. Este foi o 14º navio da coalizão atingido neste mês. Os demônios apareceram há 6 meses, abrindo buracos no espaço perto da borda galáctica e se espalhando para dentro. Eles não conquistaram. Eles não se comunicaram. Eles simplesmente apareceram, alimentaram-se do medo e desapareceram, deixando tripulações quebradas e mentes despedaçadas. A coalizão tentou de tudo. Torpedos quânticos passaram pelos demônios como a luz através do vidro. Escudos de energia não significavam nada para criaturas que existiam parcialmente fora do espaço normal. O coletivo Torch lançou uma arma assassina de planetas em um enxame de demônios perto de Próxima Vale. Os demônios pareciam gostar disso, alimentando-se do terror das colônias próximas enquanto observavam o disparo da arma. Pois as espécies já haviam evacuado seus mundos centrais. Mais 2 estavam pensando em se render, embora ninguém soubesse como se render a algo que não queria nada além do medo. No mundo capital da coalizão, Sanctuary Prime, o alto diplomata Kazel revisou os últimos relatórios com crescente desespero. Suas escamas ficaram cinza claras de desesperança. Outra frota perdida em Valen Crossing, relatou seu assessor. Não destruído. Apenas quebrado. As tripulações estão vivas, mas não respondem. Olhando fixamente. Alguns deles ainda estão gritando. Kazel serviu a coalizão durante 300 anos. Ela negociou a paz entre espécies que lutaram durante milênios. Ela ajudou a construir uma aliança de 67 civilizações abrangendo metade da galáxia. E agora ela estava vendo tudo desmoronar diante de um inimigo que não poderia ser combatido, não poderia ser argumentado e não poderia ser detido. E o mais velho? Ela perguntou. Os mais antigos foram as primeiras espécies a alcançar as estrelas, antigos além da conta, com tecnologia beirando o incompreensível. Eles selaram seus sistemas, disse seu assessor calmamente. Eles estão se escondendo. Eles disseram. Ele hesitou. Eles disseram que se lembram dessas criaturas de antes. Que eles não podem ser mortos. Apenas sobrevivi. Kazel sentiu algo quebrar dentro de sua cuidadosa compostura diplomática. Então foram perdidos. Talvez não. Seu assessor trouxe um mapa estelar, destacando uma pequena estrela amarela na extremidade do espaço da coalizão. Há uma espécie que não perguntamos. Os humanos. Os primitivos? O brasão de Kazel brilhou de surpresa. Eles mal deixaram seu próprio sistema. Eles ainda usam foguetes químicos em metade de sua frota.
O que eles poderiam oferecer? Eu os tenho estudado, disse seu assessor. Ele trouxe arquivos, história humana, cultura humana, guerras humanas. Eles chamam seu mundo de Terra, mas todos os outros o chamam de algo diferente. Um mundo de morte. Classificação de perigo classe 9. Tudo naquele planeta está tentando matá-los ou evoluindo especificamente para sobreviver a eles. Cazel examinou os arquivos. Predadores que caçavam impactos. Doenças que saltaram entre espécies. Clima que poderia arrasar cidades. Os humanos sobreviveram a eras glaciais, megavulcões, impactos de asteroides e as suas repetidas tentativas de autodestruição. Eles lutam contra monstros desde que viveram em cavernas, continuou seu assessor. Literalmente. Eles têm histórias anteriores à linguagem escrita sobre caçar as coisas que os caçavam. E eles venceram. Eles ainda são primitivos em comparação com a coalizão, argumentou Cazel. Sim, seu assessor concordou. Mas eles têm algo que nós não temos. Veja o entretenimento deles. Suas histórias. Seu treinamento. Cazel percorreu a mídia humana. Filmes de terror. Jogos de sobrevivência. Treinamento militar que parecia projetado para destruir os soldados e reconstruí-los com mais força. Histórias sobre como enfrentar o medo, superá-lo e usá-lo como arma. Eles não sobrevivem apenas ao medo, disse seu assessor calmamente. Eles estudam isso. Domine isso. Use-o. Eles têm feito isso durante toda a sua existência. Cazel ficou em silêncio por um longo momento, assistindo a imagens de soldados humanos treinando para algo chamado guerra psicológica. Ensinando uns aos outros a se tornarem aquilo que os outros temiam. É uma loucura, ela disse finalmente. Sim, seu assessor concordou. Mas estamos desesperados. E os humanos? Ele abriu um arquivo final, uma citação da história humana de um líder guerreiro chamado Patton. Que Deus tenha misericórdia dos meus inimigos porque não o farei. Cazel tomou sua decisão. Envie uma nave para a Terra. Silenciosamente. Se o conselho soubesse que eu estava pedindo ajuda aos primitivos. Ela não terminou. Diga aos humanos que precisamos deles. Diga-lhes que estamos enfrentando demônios. E veja se os habitantes do mundo da morte sabem como matar pesadelos. 2328 O que os humanos trazem? A nave diplomática da coalizão desceu em direção à Terra como uma estrela cadente, seu casco brilhando prateado contra o azul da atmosfera do planeta. Lá dentro, a embaixadora Cazel tentava não pensar no fato de estar depositando as esperanças da galáxia em uma espécie que ainda tinha guerras, pobreza e algo chamado reality shows. O local de pouso foi uma base militar em uma região humana chamada Colorado. Montanhas cercavam a instalação, seus picos brancos com água congelada. Cazel fundou medidas belas, aterrorizantes e iguais. Seu mundo natal foi cuidadosamente controlado pelo clima por 6.000 anos. A terra era selvagem, crua e completamente indiferente ao fato de alguma coisa viver nela ou não. Uma delegação humana esperava na pista. Eles usavam uniformes com padrões verdes escuros e bege projetados para combinar com o terreno. O briefing de camuflagem Cazel havia definido isso. O conceito de necessidade de se esconder do ambiente ainda parecia estranho para a maioria das espécies da coalizão. O humano líder deu um passo à frente. Ela era menor do que Cazel esperava, mas havia algo na maneira como ela se movia, controlada e predatória eficiente. Sua pele era escura, seu cabelo curto e seus olhos não perdiam nada. Embaixador Cazel, disse o humano. Seu tradutor traduziu as palavras no perfeito padrão de coalizão. Sou a Coronel Saratin do Comando Unido de Defesa da Terra. Bem-vindo à Terra. Obrigado por nos receber, respondeu Cazel, grato por suas escamas não estarem mostrando medo cinza aqui. Estavam há semanas. Eu sei que esse pedido é incomum. Você está nos pedindo para lutar contra demônios que comem o medo e não podem ser mortos por armas convencionais, disse Tim categoricamente. Eu li o briefing. Incomum não cobre isso. Eles se mudaram para uma instalação que mais parecia uma caverna do que um centro de comando.
Kazel percebeu que isso era intencional. Os humanos construíram no subsolo porque seu mundo lhes ensinou que estar exposto significava ser vulnerável. A sala de instruções estava cheia de mais humanos. Oficiais militares, cientistas e especialistas cujas funções exatas Kazel não conseguiu identificar. Tim apontou para os assentos, embora Kazel tenha notado que nenhum dos humanos se sentou. Eles ficaram lendo Y como se o relaxamento fosse algo em que eles tivessem se treinado. Mostre-nos, disse Tim. A ajuda de Kazel ativou a exibição holográfica. Imagens de navios da coalizão atacados encheram o ar. Os demônios e suas terríveis tripulações de glória congelaram de terror, o resultado de mentes despedaçadas. Os humanos assistiram em silêncio. Kazel estudou seus rostos, procurando a reação de medo que ela vira em todas as espécies da coalizão. Ela viu concentração em vez disso. Análise. Um humano estava tomando notas. Outro estava registrando medições do display. Você não está com medo, disse Kazel, incapaz de esconder sua surpresa. Estamos apavorados, corrigiu Tim. Somos apenas treinados para não deixar que isso nos impeça. Ela deu um zoom em um dos demônios que congelava a imagem. O que você tentou? Tudo, disse o auxiliar de Kazel. Armas energéticas, armas cinéticas, dispositivos nucleares, desreguladores quânticos, âncoras da realidade, ataques psionicos. Nada funciona. Eles existem parcialmente fora da nossa dimensão. A maioria dos ataques passa por eles. E os agentes biológicos? Perguntou um humano com cabelos grisalhos e a insígnia de um cientista. Eles não são biológicos. Pelo menos não da maneira que entendemos. Química, sonora, térmica, todas tentadas, todas falharam. Os humanos trocaram olhares. Kazel viu algo passar entre eles. Alguma comunicação tácita gerada pelo trabalho conjunto em circunstâncias que ela não conseguia imaginar. Você está pensando errado sobre isso, Tim disse finalmente. Você está tentando matá-los. Você não pode. Então não faça isso. Então o que fazemos? Kazel perguntou. Você aprende com eles. Tim puxou imagens de um demônio se alimentando, sua forma se iluminando enquanto absorvia o medo. Eles caçam psicologicamente. Seus predadores e o medo são seu alimento. Tudo o que fazem é concebido para maximizar o terror. A maneira como eles se movem, a maneira como eles parecem. É tudo uma exibição de ameaças. Como os predadores da Terra, disse outro oficial humano. Cobras que chocalham. Gatos que assobiam. Eles não estão apenas tentando matar você. Eles estão tentando assustar você primeiro. Porque o medo melhora a refeição, acrescentou o cientista. Não é apenas nutrição. É um prazer. Eles gostam disso. Kazel sentiu suas escamas ondularem de repulsa. Como saber disso nos ajuda? Porque os predadores têm padrões, disse Tim. E os padrões têm pontos fracos. Eles se alimentam do medo, o que significa que são atraídos por ele. Eles têm que ser. E se eles se sentirem atraídos por isso? Ela sorriu e Kazel de repente entendeu por que os humanos sobreviveram ao mundo da morte. Podemos atraí-los. Você quer atraí-los? A crista de Kazel subiu em alarme. Eles vão massacrar você. Talvez, Tim concordou. Mas o seu povo congela quando está com medo. Você desligou. Os humanos não. Ficamos com raiva. Lutamos mais. A nossa resposta ao medo evoluiu num planeta onde desistir significava extinção. Ela gesticulou para os outros humanos. Cada pessoa nesta sala passou por um treinamento destinado a expô-los aos seus piores medos e ensiná-los a funcionar de qualquer maneira. Ou beada. Já enfrentamos nossos demônios. Estes são apenas novos. Isso é uma loucura, sussurrou Kazel. Sim, disse Tim. É por isso que pode funcionar. A sua coligação combate o medo tentando eliminá-lo. Os humanos lutam contra o medo caminhando direto para ele com um plano e rancor suficiente para levá-lo até o fim. Ela abriu um display tático, seus dedos movendo-se rapidamente pelos controles.
Precisaremos de 8 pessoas. Equipe pequena. Especialistas. Guerra psicológica, táticas assimétricas, treinamento de sobrevivência. Não lutamos contra essas coisas de frente. Nós os caçamos. Acompanhe seus padrões. Aprenda seu comportamento. Então invertemos o script. Inverta o roteiro. O tradutor de Kazel teve dificuldades com o idioma. Deixe-os com medo, Tim disse simplesmente. Eles têm sido predadores de ponta durante toda a sua existência. Nada jamais os caçou. Nós mudamos isso. Nós nos tornamos aquilo que eles temem. E nós ensinamos você a fazer o mesmo. Kazel olhou para os humanos, essas criaturas pequenas e frágeis de um mundo que tentou matá-los durante milhões de anos. Eles não estavam propondo uma batalha. Eles estavam propondo algo muito mais humano. A vingança servida fria, calculada e sem piedade. Quando você pode sair? Kazel perguntou. 72 horas, Tim respondeu. Nós vamos precisar de dados táticos completos, acesso aos locais atacados e autorização para operar sem a supervisão da coalizão. O que fizermos não se parecerá com doutrina militar. Vai parecer terrorismo. Guerra psicológica. Truques sujos. Custe o que custar, disse Kazel. O sorriso de Tim se alargou. Não foi uma expressão gentil. Então seja bem-vindo à abordagem humana, embaixador. Não lutamos contra monstros sendo civilizados. Nós os combatemos sendo mais assustadores. Os caçadores tornam-se caçados. A estação da coalizão em órbita de Kelver 7 estava abandonada há 3 semanas. O ataque demoníaco deixou a instalação intacta, mas vazia. Sua tripulação foi evacuada após 16 pessoas quando Catatonic e outros 4 morreram devido ao que os relatórios médicos chamaram de um lindo horror existencial. Agora, 8 humanos flutuavam pelos seus corredores silenciosos. A coronel T moveu a ponta, com a arma baixa e pronta. Atrás dela vieram outros 7. Martinez, seu psicólogo e especialista em interrogatórios. Demolições de Okoa e engenharia de armadilhas. Xenobiologia de parque e medicina de campo. Rive sinaliza inteligência e guerra eletrônica. Nakamura especialista em combate corpo a corpo. Promover a astrofísica e a teoria dimensional. E o atirador e observador Reis. Não eram a ideia de soldados da coligação. Eles carregavam equipamentos estranhos. Sensores de movimento, marcadores químicos, geradores acústicos e até o que pareciam espelhos antiquados. Sua armadura era leve, projetada para mobilidade e não para proteção. Tudo neles parecia errado para lutar contra demônios. Esse era o ponto. Contato Rive sussurrou, seus sensores piscando. Brecha dimensional formando seção 7. Reconhecido, Tim respondeu calmamente. Reis Foster, você está em observação. Todos os outros se posicionam. A equipe se espalhou como água, cada membro se movendo para locais pré-determinados em toda a estação. Eles não correram. Eles não se apressaram. Seus movimentos eram praticados quase casualmente. O demônio veio através da realidade como uma faca na seda. Era maior do que os da filmagem. Talvez a alimentação o tenha feito crescer. Sua forma muda constantemente, todos os ângulos errados e sombras que parecem absorver a luz. Os olhos apareceram aleatoriamente em toda a sua massa, cada um refletindo pesadelos para quem olhasse. Ele passou pela seção 7 em busca de medo. Em vez disso, encontrou outra coisa. A música começou a tocar em alto-falantes ocultos. Não é música de coalizão, é algo humano. Discordante. Agressivo. O demônio fez uma pausa, sua forma ondulando em confusão. O som não era medo. Foi raiva. Desafio. Então as luzes mudaram. O azul suave do padrão da coalizão mudou para luzes estroboscópicas vermelhas, pulsando em uma frequência projetada para desorientar. O movimento do demônio tornou-se errático, sua forma tremeluziu. Interessante, a voz de Foster veio através das comunicações da equipe.
É desestabilizador. A frequência da luz afeta sua ancoragem dimensional. Anotado, Tim respondeu. Martinez, você está acordado. De uma posição oculta, Martinez ativou um projetor holográfico. Imagens inundaram o corredor, humanos. Dezenas deles. Centenas. Todos encarando o demônio com expressões frias e calculistas. Não medo. Não raiva. Apenas avaliação. A aparência de um predador avaliando a presa. O demônio recuou. Está funcionando, Park sussurrou. As leituras biométricas mostram respostas ao estresse. Está confuso. Mais do que confuso, disse Martinez. É desconfortável. Essas coisas evoluem para ser a coisa mais assustadora da sala. Acabamos de mostrar algo que parece ser comida. O demônio atacou, sua forma estendendo-se em direção aos hologramas. Eles passaram inofensivamente, mas o movimento expôs alguma coisa. Um padrão na forma como se manifestava, uma breve solidificação quando atacava. Entendi. Nakamura confirmou. 0,7 segundos de presença física durante ação agressiva. Essa é a nossa janela. Fase 2, ordenou Tim. Okoi acionou suas armadilhas. Não explosivos, eles não funcionariam. Em vez disso, o corredor estava cheio de compostos de aerossol, uma mistura de irritantes químicos, análogos de feromônios e algo que Foster havia projetado com base na teoria dimensional que ela admitiu ser, apesar de tudo, adivinhação. O demônio gritou. Não era um som que qualquer espécie da coalizão tivesse ouvido antes. Foi dor, confusão e, por baixo de tudo, medo. Mantenha a pressão, ordenou Tim, com a voz gelada e calma. A equipe mudou na coordenação dos treinos. Aze disparou escondido, não contra o demônio, mas contra a posição do espelho ao longo do corredor. O laser refletiu, criando uma gaiola de luz em frequências específicas. O demônio se contorceu, tentando escapar, mas cada movimento em direção a uma brecha desencadeou outra armadilha. Pulsos soníacos. Explosões eletromagnéticas. Sprays químicos. Eles não estavam tentando matá-lo. Eles estavam estudando, aprendendo. E eles estavam ensinando algo novo, que poderia ser ferido. Ruptura dimensional em colapso, relatou Foster. Está tentando recuar. Deixe, disse Tim. Mas marque primeiro. Reeves ativou um rastreador quântico, um dispositivo que anexa marcadores à forma parcialmente dimensional do demônio. Quando voltasse pela realidade, carregaria esses marcadores consigo. O demônio desapareceu, deixando o corredor vazio, exceto pelos 8 humanos. Nós vencemos? Oki perguntou. Não, respondeu Tim, verificando seu equipamento. Aprendemos e ensinamos. Aquele demônio veio aqui esperando medo e comida. Em vez disso, ficou ferido, confuso e caçado. Agora vai contar aos outros. Demônios se comunicam? Perguntou Martinez. Tudo se comunica, disse Tim. O medo é uma linguagem. Nós apenas respondemos. Nas 4 semanas seguintes, o padrão repetiu-se em 17 locais da coligação. Cada vez que a equipe humana refinava sua abordagem, eles aprendiam que os demônios evitavam certas frequências de luz. Esses compostos químicos específicos lhes causavam dor. Que forçá-los a experimentar estímulos inesperados atrapalhou sua capacidade de alimentação. Mas o mais importante é que aprenderam que os demônios podiam ser treinados. As criaturas começaram a mudar seu comportamento. Eles se tornaram cautelosos. Eles começaram a sondar locais antes de se manifestarem totalmente. Alguns evitaram estações onde os humanos estiveram inteiramente. Os demônios estavam aprendendo a ter medo. Está funcionando, disse o embaixador Cazel, assistindo às imagens do último compromisso. Os ataques de demônios caíram 30% em setores protegidos por humanos. Não o suficiente, Tim respondeu. Eles estavam no centro de comando de uma coalizão Dreadnought, revisando dados táticos. Eles estão se adaptando. Ficando mais inteligente. Precisamos escalar. Como?
Paramos de defender e começamos a caçar. Tim puxou mapas estelares mostrando pontos de violação conhecidos de demônios. Eles recuam para algum lugar entre as dimensões. Temos rastreado suas assinaturas quânticas. Foster acha que pode construir um dispositivo para segui-los. Em sua dimensão? As escamas de Cazel ficaram pálidas. Isso é suicídio. Provavelmente, Tim concordou. Mas é aí que eles se sentem seguros. Onde eles não esperam ameaças. Passamos 8 pessoas. Nós os machucamos onde eles moram. Fazemos com que eles entendam que nenhum lugar é mais seguro. Por que você faria isso? Cazel perguntou. Este não é o seu povo sendo morto. Esta não é a sua luta. Tim ficou quieto por um momento. Há 100.000 anos, os meus antepassados estavam sentados em cavernas, com medo do escuro. Cada sombra poderia esconder algo que queria comê-los. Eles poderiam ter ficado naquelas cavernas congelados pelo medo. Em vez disso, pegaram gravetos afiados e caminharam para a escuridão. Eles caçavam as coisas que os caçavam. É isso que os humanos fazem, embaixador. Não nos escondemos dos monstros. Tornamo-nos monstros piores. Ela se virou para Cazel, e o embaixador viu algo naqueles olhos humanos, algo antigo, frio e absolutamente certo. Além disso, acrescentou Tim, eles cometeram um erro. Eles vieram para esta dimensão e começaram a se alimentar do medo. Eles simplesmente não perceberam que uma espécie tem usado o medo como arma para toda a sua evolução. Vamos ensiná-los como é o verdadeiro terror. 3 dias depois, 8 humanos atravessaram uma brecha dimensional para um reino de sombras e pesadelos. Os demônios estavam esperando. Mas os humanos também. E pela primeira vez em sua existência, os comedores de medo aprenderam o que significava ser uma presa. Os humanos se moveram através da dimensão demoníaca como fumaça, armando armadilhas, criando caos, ensinando aos antigos predadores que o medo poderia fluir nos 2 sentidos. Quando emergiram 72 horas depois, exaustos e feridos, mas vivos, trouxeram dados. Prova. E uma mensagem que eles deixaram escrita em queimaduras químicas no tecido das dimensões demoníacas. Você não é mais a coisa mais assustadora do universo. Os ataques de demônios caíram 70% no mês seguinte. As criaturas começaram a evitar totalmente o espaço da coalizão, recuando para a escuridão entre as galáxias. A coalizão comemorou. Cazel recebeu elogios. A Terra recebeu transferências de tecnologia e status de aliança formal. Mas o coronel Tim e sua equipe não comemoraram. Eles treinaram. Eles se prepararam. Eles esperaram. Porque sabiam de algo que a coligação estava apenas a aprender. Os humanos não pararam de vencer. Eles garantiram que o inimigo nunca esquecesse como era perder. E em algum lugar na escuridão entre as dimensões, demônios que se alimentaram do medo por eras se amontoaram, compartilhando uma nova emoção. Terror dos pequenos inteligentes macacos do mundo da morte que caçavam pesadelos por esporte.